Glória a Deus, amém. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, amém e amém. Que você aí de casa sinta a presença de Deus que está aqui. O fato de nós sentirmos a presença de Deus, aliás, para nós sentirmos a presença de Deus, nós não precisamos de um determinado lugar, porque a palavra de Deus fala: aonde estiver um espírito contrito, aí Deus manifesta, ali há liberdade. Então, porque Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles louvavam, porque a liberdade dele, a alegria dele estava no Senhor. E o Senhor Deus, e o Senhor deles era o Deus da liberdade, o Deus da cadeia, o Deus da saúde e o Deus da enfermidade. Esse é o nosso Deus. Nós devemos adorá-lo, nós devemos buscá-lo, independentemente da situação, independentemente do que Ele faz, porque nós devemos buscar a Ele, adorá-lo pelo que Ele já fez, que é a nossa salvação, amém? Então você aí de casa, independentemente da guerra, da luta, do campo de batalha que você está, talvez a sua casa não é um lar, talvez a sua casa é uma trincheira, adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque o socorro e livramento Ele tem para a sua casa. Como na última ministração, na penúltima ministração que eu ministrei aqui, falando sobre aquele soldado. Ei, um pouquinho de tempo, o socorro de Deus vai chegar na tua casa, amém? Mas esse não é o tema da mensagem. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. Nós estamos falando sobre arrependimento, não é? Sobre arrependimento. Então vamos abrir lá no livro de Zacarias. Daí, será que você consegue colocar a Bíblia aqui no telão, fazendo um favor? With slide. Nós estamos falando sobre um tema, o mês de fevereiro, sobre arrependimento. Então eu quero propor um convite a vós. Não é um convite de festa, não é um convite de banquete. Esse convite é um convite para o arrependimento. Porque lá em Lucas 14, não é ainda que nós iremos abordar. Lucas 14, 16, Jesus conta a parábola. Ele fala: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para que os pobres e aleijados, os cegos e os coxos. Depois ele disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique e cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, debaixo disso eu quero te convidar ao arrependimento. Livro de Zacarias, capítulo de número 1. Então esse é o convite que eu quero te fazer nessa noite, para você se arrepender
E é esse o convite que Zacarias faz. O convite de Zacarias é o convite do arrependimento. Zacarias 1:1. Vamos esperar chegar no telão para todos nós acompanharmos. No 8º mês do 2º ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: volte para mim. Acho que foi demais, volta lá um pouquinho. Volte para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como os vossos, como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixe os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Podem se sentar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Agora para esse telão maravilhoso, agora nós vamos longe, né? Então, o convite que eu fiz foi sobre o arrependimento. E Zacarias, um dos profetas que viveu pós-cativeiro babilônico, Judá viu as 10 tribos do norte cair nas mãos dos assírios em 722 a.C. E Judá não aprendeu com os erros dos seus irmãos. E é fato, é notório, que quem não aprende com os erros dos outros acaba cometendo os mesmos erros e sofrendo as mesmas consequências. Isso é notório. Então, em 586 a.C., Nabucodonosor invade Israel, leva os vasos do templo, destrói o templo de Jerusalém. Muita gente morreu. Destrói, acaba com a cidade. O povo então sofre um amargo peso de viver 70 anos cativo. O povo que saiu do Egito, o povo que atravessou o Mar Vermelho, o povo que viu as muralhas de Jericó se serem derrotadas. Quando Josué separa as tribos, e agora eles constroem o templo, agora eles têm moradia, agora eles têm família, agora eles têm um lar, agora eles têm um templo para adorar o Senhor dos Exércitos. Eles se vê longe, novamente presos. E aqueles que não foram levados cativos ficaram às ruínas. E quando Babilônia cai na mão do Império Medo-Persa, e por providência de Deus e a profecia dada, Ciro, que domina a Babilônia, determina a volta dos judeus para Jerusalém. Passados 70 anos cativos,
que viveu a base do Egito, da escravidão. E Deus levanta Moisés e ele vê novamente, não é o mesmo povo, mas são a descendência. Ele vê novamente a marca derrota de viver debaixo de um jugo de escravidão. Mas Deus havia levantado um profeta naqueles que haviam ficado tanto presos enquanto aqueles que estavam em Jerusalém, que passados 70 anos Deus iria libertá-los. Chegados os 70 anos, ele levanta Ciro, e por providência de Deus permite os judeus voltar para Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo e dar sequência à sua vida. Mas quando Israel retorna, quando os cativos retornam, com os filhos, com os netos, ele encontra Israel, encontra inimigos lá, determinados a não deixá-los retomar e nem retornar à história. E um desses inimigos é os samaritanos. Os samaritanos se encontram-se em Israel e não querem que aqueles que foram cativos retornem à obra do Senhor, à reconstrução do templo. E devido, até mesmo teologicamente, os judeus não aceitaram as ajudas dos samaritanos. Então o que o samaritano faz? Escreve uma carta para o rei da Pérsia, dizendo que os judeus querem se rebelar contra o império, e por determinação do decreto do rei da Pérsia, a obra da reconstrução do templo foi interrompida. O povo de Israel sai do cativo e volta com o intuito, com a garra, com o ânimo de reconstruir o templo. E quando os inimigos percebem que Israel, os judeus, estão dispostos a reconstruir o templo, eles enviam uma carta e a obra para. E os sacerdotes de Judá retornam. Como decreto, eles não poderiam reconstruir o templo. Eles largaram a casa de Deus, abandonaram a obra do Senhor. Cada um foi cuidar das suas vidas, cada um foi cuidar das suas lavouras, das suas coisas, das suas terras, e abandonaram a casa de Deus. Deixaram para lá. Já que não pode, nós abandonamos. E Deus levanta o profeta Ageu, que o profeta Ageu é mais velho que Zacarias. E Deus levanta esses homens, tanto Ageu quanto Zacarias, a motivar o povo, a encorajar o povo a reconstruir o templo e consequentemente restaurar a sua vida espiritual. Quando você lê o livro de Zacarias, você vai ver que Deus trata com o povo em visões. Ou seja, toda vez que Deus quer falar através de visão, então Ele quer tratar, Ele quer reconstruir um povo que estava derrotado espiritualmente, um povo que estava desmotivado, um povo que estava sem coragem, sem esperança. Então Deus levanta eles. Então Deus queria que através de Zacarias Ele encorajasse o povo que estava desanimado, machucado e oprimido. Nessa noite hoje Deus vai te encorajar, porque o que mais nós temos, nós estamos igual a Israel, paramos, abandonamos a obra do Senhor, estamos cuidando
nossos afazeres e abandonamos a reconstrução do templo. Mas como nós queremos retomar a reconstrução do templo? O ministério que Deus deu na nossa mão, se nós estamos feridos, se nós estamos machucados, se nós estamos oprimidos. Então nessa noite Deus vai te encorajar, Deus vai te curar. Então Zacarias começa falando para o povo que tinha voltado para Jerusalém, que tinha retornado do cativo, mas não tinham retornado para Deus. Uma coisa é a pessoa sair do cativo, voltar para o templo, mas não voltar para Deus. Voltar para a igreja quando uma pessoa está longe do Senhor, afastada do Senhor. Quando ela volta para a igreja, é uma bênção, mas não é suficiente. Mas não basta somente voltar para a igreja. Ela tem que voltar para Deus. E nós temos que voltar para Deus. Não basta nós virmos somente no templo, não basta nós só virmos somente na igreja. Nós temos que voltar para Deus. E nós estamos igual a Israel. Achamos que porque voltamos para a igreja, estamos com comunhão com Deus. Em Jeremias, capítulo de número 7, a missionária saiu do tela. Assume lá o controle lá. Jeremias 7, que é bom para vocês estarem acompanhando o que a palavra de Deus diz. Jeremias capítulo de número 7, versículo de número 4. Nós vamos ver por que Judá foi levado cativo. Não confie em palavras enganosas. Esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor. O povo foi levado para o cativo porque eles criaram um misticismo em torno do templo. Eles achavam que por estar no templo, por estar louvando a Deus, estava tudo bem. Não é Jeremias 7,4. Vamos ver aqui. Eu marquei errado. Sete, 14. Farei também esta casa, que se chama pelo meu nome, no qual confiais a esse lugar, que vos dei a vós e outros, e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-eis da minha presença, como arrojei a todos vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim. Judá tinha um templo de Israel como um talismã espiritual. E no verso, volta lá em Zacarias, no verso de número 2, Zacarias está chamando essa geração que nasceu na Babilônia, que os pais deles não ouviram a Deus, não escutaram os profetas. Com isso Jerusalém foi tomado e o povo foi massacrado. Por isso que Deus permitiu. Ora, o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Então Zacarias estava falando para uma nova geração. Uma geração essa que não nasceu no templo, mas nasceu no cativeiro. Essa é a nova geração. Então o templo arrasado, destruído, e o povo que ficaram debaixo dos escombros
e os que foram viraram prisioneiros. Então Zacarias está dizendo que o Senhor muito se irou com seus pais, e eles não ouviram a Deus, não ouviram os profetas. Eles tinham o templo do Senhor como talismã. O fato de eu estar no templo não é o fato de eu ter comunhão com Deus. E o profeta Zacarias dizia: cuidado com o pecado, porque ele traz consequências, ele traz tragédias. O pecado traz escravidão, o pecado traz dor, e o pecado traz morte. Era o profeta Zacarias orientando a nova geração, para que eles não seguissem os exemplos dos seus antepassados, mas tivessem o exemplo dos seus antepassados, para que agora eles andassem no caminho do Senhor. E no verso número 3 de Zacarias fala assim: por isso eu digo ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: volte para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Na minha versão fala portanto. Esse portanto, ou por isso, falava da consequência. E quando ele fala, ele convida, o profeta Zacarias convidando o povo ao arrependimento, dizendo que o arrependimento é vital. O arrependimento para nós cristãos é vital. Assim como a água é necessária, o arrependimento para nós é vital. E ele começa a definir o arrependimento, para que eles saibam o que é o pecado e se arrependam. A pessoa que peca, ele não sente tristeza quando peca, ela não passou pelo processo do arrependimento. E Zacarias falando para essa nova geração, o genuíno arrependimento consiste em voltar para Deus. Não importa o quão longe você tem ido, não importa o quão profundo você caiu, não importa. Deus está dando uma ordem para mim e para você: tornai-vos para mim. Quando ele fala assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. Essa é a ordem de Deus, para que nós voltamos para Ele. E no verso de número 3, Zacarias 1:3, coloca aí Zacarias 1:3. Por isso digo ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias incentiva o povo para voltar a Deus, não importando o que eles fizeram ou deixou de fazer. Não importa o que você disse, se você voltar para Deus, Ele te perdoa e Ele volta para ti. Então é isso. Assim como Zacarias falou para o povo, Ele está falando para nós assim: nesse momento, não importa o que nós fizemos ou deixamos de fazer, não importa o quão profundo do abismo nós estamos, se nós voltarmos para Ele, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e voltar para nós e reestabelecer a comunhão. E no verso de número 5, olha aqui no 4, vamos passar para o 4. Olha que Zacarias fala: não seja como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
deixe os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção, declara o Senhor. Falando da consequência. Mas no verso de número 5: onde estão agora os seus antepassados? E os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Zacarias falando para essa nova geração: onde estão os seus pais? Onde estão os profetas que profetizaram para os seus pais? Seus pais escutaram, mas não ouviram. Enxergaram, mas não viram. Onde estão eles? Não morreram? Não morreram? A oportunidade deles não voltará mais. Nós não temos o poder de voltar no tempo, de mudar o passado, mas nós temos o poder de mudar o futuro. Zacarias falando, eles morreram, a oportunidade deles acabaram, eles não têm mais chance. Uma oportunidade, se perdida, pode estar perdida para sempre. Dizem que uma oportunidade é como um cavalo apiado, que passa na sua frente e dificilmente ele volta. Porque se você não pegar essa oportunidade do cavalo, apiado ou apiado, né? Arriado é, né? Então nós devemos abraçar essa oportunidade. Zacarias convoca o povo: ei, a oportunidade de vocês é agora. Se vocês não quiserem sofrer como seus pais sofreram, a oportunidade que Deus está dando é agora, é hoje. E a pregação de Deus nunca é para ontem. A mensagem que nós ministramos nunca é para amanhã. Não, é para hoje. É para agora. Deus prega para agora. É para já. E Zacarias e Deus nessa noite nos convida a se arrepender. Esse é o momento oportuno. Porque eu não tenho poder, você não tem o poder de dizer: amanhã eu vou ouvir essa mensagem e amanhã eu me converto, amanhã eu me arrependo, amanhã eu me conserto, amanhã eu não volto. Não, nós não temos a oportunidade, nós não temos esse poder. Hoje é o tempo de Deus. Hoje é o tempo que Deus preparou para nós se arrependermos. E no verso de número 6, Zacarias 1,6 fala: mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. A disciplina fez os pais que foram para a Babilônia lembraram que Deus cumpre tanto as suas promessas quanto as promessas das disciplinas. Isso é notório. Eu lembro quando eu era criança, que não faz muito tempo, quando minha mãe falava: em casa a gente conversa, na hora a gente dava aquele sorriso amarelo, disfarçava, voltava a brincar, voltava a fazer, se a gente estava na casa da minha tia, voltava a brincar. Mas quando ia chegando em casa, você pode ter uma coisa: assim como ela falava que, ó, eu vou comprar esse brinquedo para você, ela se virava nos 30, ia lá e comprava. Mas quando ela falava: em casa a gente conversa, você pode ter certeza, em casa
A gente conversava, hein? Era uma conversada muito amigável, mas ela cumpria a correção, ela cumpria a disciplina. Então Zacarias estava falando: assim como eu ordenei aos meus servos, os profetas alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco, e que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Os pais se arrependeram, mas pagaram um preço muito alto. Perderam as suas terras, perderam as suas moradias, perdeu a liberdade, perdeu a nacionalidade, e se arrependeram depois de sofrer com o chicote da disciplina. Então Zacarias estava dizendo para a nova geração: vocês não precisam aprender a base do chicote. Pegam o exemplo dos seus pais e confiem no Senhor. Não espere que Deus tenha que pesar a mão para você voltar para Ele. Não espere que Deus te tire a tua liberdade. Não espere que Deus te tire a tua saúde. Não espere que Deus te tire a sua nacionalidade para você voltar para Ele. Volte-se agora. Ele te dá uma grande chance. Em 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. João 7 fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus está disposto a te dar uma nova oportunidade. Deus está disposto a mudar a história da tua família. Deus está disposto a te mudar. Deus está disposto a tudo e um pouco mais que você almeja, desde que você reconheça que em Provérbios fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aquele que confessa o pecado e abandona, esse alcança a misericórdia do Senhor. Deus está disposto a mudar tudo na tua vida, desde que você reconheça. A pior coisa que tem é a pessoa não reconhecer que errou, não reconhecer que falhou, não reconhecer. Lembra de Nabucodonosor? Por não dar glória a Deus, Deus foi lá e fez ele comer grama. Não espere passar por esse momento. A partir do momento que você reconhece que errou, aí sim o novo começo pode acontecer. Isso em tudo, não só na vida espiritual, mas em tudo. A partir do momento que você reconhece que você errou, sabe? A partir do momento que você reconhece, o novo pode começar a acontecer. Marcos, para nós finalizarmos, versículo de número 2, verso de número 17. Marcos 2, 17. Lembrando que nós estamos falando de um convite.
E o convite é o convite do arrependimento. Talvez muitos podem pegar o convite e colocar na gaveta. Muitos podem dizer que não querem. O convite é um privilégio. É um privilégio. Olha o que diz em Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Deus não pode mudar a vida de ninguém que não reconheça os seus erros. Deus não vai mudar a vida de ninguém que não reconhece os seus erros. E nesse versículo, Jesus não está dizendo que tem algum justo na terra, porque lá em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 10, olha o que diz em Romanos 3,10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas quando Jesus fala em Marcos 2,17, volta lá, daí. Mas sim, Marcos 2,17, quando Jesus fala que não necessitam de são, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ele está querendo dizer, aquele que não reconhece que é doente e que Ele é a cura, então Jesus não tem nada para fazer por ele. Olha que forte. Se a pessoa não reconhecer que ela é doente e que Jesus é a cura, Jesus não tem nada para ele. Jesus não está falando que tem algum justo, mas Jesus está disposto a curar aquele que reconhece a doença. Jesus está disposto a curar aquele que reconhece que precisa da cura. Lembra de Naamã? Quando ele reconheceu, e o profeta falou para ele ir lá no Rio Jordão e banhar 7 vezes, e ele foi lá e reconheceu. Lembra do centurião que falou para Jesus que a filha do seu servo estava morta? Jesus falou: eu vou até lá. Ele falou assim: não, o Senhor não precisa, porque basta uma palavra. Então Zacarias está dizendo ao povo, ensinando ao povo: reconheça os seus erros, reconheça os seus erros e se arrependa, porque Ele é fiel e justo para curar todas as feridas. Amém? Jesus, e no capítulo de número 10, depois que Zacarias exorta o povo ao arrependimento, aí sim ele fala: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, serôdias ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiros e a cada um erva no campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como os valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e ele envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e falo-lhes voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor Deus, o seu Deus, e
e eu ouvirei. Olha que poderoso! O povo entendeu que eles necessitavam de arrependimento. E Deus promete a chuva será. E Deus promete nunca mais abandoná-los. Porque eles reconheceram que Deus é a cura para as suas feridas. Eles reconheceram que sem Deus eles não eram nada. Eles reconheceram que não basta vir no templo, mas nós temos que voltar para a comunhão com o Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Judá reconheceu que sem Deus eles não eram nada. E eles entenderam que Deus está disposto a te dar uma oportunidade, desde que você reconheça que errou. Amém? Eu agradeço a oportunidade e uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém?